pessoal. Então, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouco sobre a vida, a fauna nas florestas tropicais úmidas e, na verdade, é mais falar um pouco das características gerais e também dar alguns exemplos desses animais em diferentes partes do mundo onde ocorre esse tipo de bioma de floresta tropical. Então eu separei em duas videoaulas sobre fauna, uma para falar aqui de insetos, de répteis e anfíbios, e uma outra videoaula para eu falar um pouco sobre mamíferos e aves. Então, começando pelos besouros, de fato, não se sabe quantas espécies de insetos existem no mundo, porque os insetos eles são muito pequenos e normalmente eles vivem em lugares inacessíveis. Mas os cientistas eles identificaram quase um milhão de espécies de insetos e as estimativas sugerem que para o mundo inteiro existam cerca de 4 a 6 milhões de espécies de insetos. E aproximadamente 40% das espécies de insetos são besouros, da ordem aí Coleóptera. Isto significa que no mundo como um todo existem cerca de 1,6 a 2,4 milhões de espécies de besouros. Em florestas tropicais já foram encontrados dezenas de milhares de besouros por hectares. Então nós vemos na imagem aí o besouro Hércules, é um exemplo. Então nas florestas tropicais é um lugar de insetos, entre eles os besouros são um exemplo típico. As borboletas e as mariposas, elas também ocorrem nas florestas tropicais da América Central e do Sul. Tem mais espécies de borboletas de qualquer outra parte do mundo. Muitas borboletas têm cores reflexivas e iridescentes que mudam quando vistas de diferentes direções. A maioria das mariposas voa apenas à noite, por isso são vistas com menos frequência, mas ainda há mais mariposas nas florestas tropicais do que borboletas. Algumas mariposas são gigantes, como a mariposa Hércules, de Papua Nova Guiné e norte de Queensland, na Austrália, que chega a ter uma envergadura de 27 centímetros. A gente está vendo aí, mostrando ela à direita, aí embaixo, a Hércules, e em cima uma outra borboleta, essa Morpho Rhodopteron, com 20 centímetros. Abelhas, vespas e formigas pertencem à ordem Hymenoptera e compreendem no mínimo 280 mil espécies, que fazem da ordem a segunda mais numerosa depois dos besouros, a Coleóptera. As abelhas elas são vitais para a polinização e muitas vespas são parasitas de outros insetos. Nessa imagem nós vemos aí que formigas guerreiras, elas fazendo uma ponte com seus próprios corpos para permitir que outras formigas atravessem. Essas formigas elas estão numa floresta tropical, uma floresta, um rainforest, no Panamá. Muitas formigas têm relações estreitas com as plantas para se alimentar e, por vezes, com outros insetos que elas escravizam para a realização de trabalho. Existem sociedades escravistas de espécies de formigas que atacam os formigueiros de outras espécies para capturar operárias para que estas realizem todo o trabalho pesado
As formigas poliérgos, como a que nós vemos à direita, da floresta amazônica, estão entre os proprietários de escravos mais avançados. Seus trabalhadores são guerreiros, equipados com mandíbulas que podem perfurar o corpo de outro inseto, mas são inúteis para qualquer outra coisa. De vez em quando, operárias poliérgos saqueiam o formigueiro de uma espécie escrava, matam os defensores e apreendem as pupas de operárias em desenvolvimento. As formigas carregam as pupas de volta ao ninho e, quando eclodem, as operárias emergentes consideram as operárias poliérgos suas irmãs e imediatamente começam a realizar as tarefas de manutenção do ninho e alimentação de poliérgos, segundo Alabai. Os sapos e as rãs são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica e na maioria das ilhas, mas cerca de 80% de todas as espécies de sapos e rãs vivem nos trópicos e subtrópicos. As rãs geralmente têm pele lisa, pernas longas e vivem na água, enquanto os sapos geralmente são robustos, pele com verrugas e vivem longe da água. A necessidade de se manter úmido não apresenta dificuldade para os habitantes das florestas tropicais, onde existem sapos que passam todo ou a maior parte do tempo nas árvores, bem acima do solo. Nós vemos aí na imagem abaixo uma rã que tem longas pernas e nessas suas pernas, nessas suas patas, elas têm dedos que são como que elas podem sugam, né? Elas permitem que elas possam escalar as árvores na floresta úmida da Amazônia, né? Como ventosas, né? A palavra que eu queria lembrar é como ventosas, né? Que permitem que elas possam escalar. São da classe dos anfíbios, né? Os sapos e as rãs. E da esquerda para a direita, aqui na imagem à direita, de cima para baixo, nós vemos aí algumas espécies, né, dos anfíbios. Então nós vemos aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita, nós vemos aí a Litória filocroa, da ordem Anúria, o anfíbio extinto Seimúria, nós temos aqui da ordem Caudata essa Notophalmus viridensis e nós temos aqui o Dermophis mexicanus, da ordem Gymnophiona. São algumas espécies de anfíbios, espécies muito antigas da ocorrência desde o Devoniano superior. E, por fim, as cobras, que na floresta tropical úmida ocorrem em árvores, e também cobras que vivem no chão. Muitos animais vivem no chão e acima do chão da floresta. Muitos insetos se alimentam na serrapilheira, mas muitos outros também se alimentam das folhas de árvores, onde pássaros comem insetos e lagartos caçam. Pássaros e lagartos têm seus próprios predadores, que também vivem nas árvores, como cobras camufladas, que aguardam pacientemente a presa estar a seu alcance. Na imagem, nós vemos aí uma víbora, gabon, do Bitis gabonica. Ela é uma grande cobra que vive nas florestas da África e ela caça
os sapos e pequenos mamíferos e é ativa somente à noite. Então aqui são alguns exemplos de alguns animais, né, de alguns anfíbios, alguns répteis e alguns insetos da fauna das florestas tropicais úmidas. Na próxima aula eu vou falar um pouco da fauna de mamíferos e aves. Uma aula um pouco mais longa, apesar de ser esses dois grupos somente. Até lá!